Olá, pessoal. Esse é mais um vídeo das nossas aulas de Direito Tributário. Agora vamos dar início à parte dos princípios constitucionais específicos da matéria tributária, que tem início no artigo 145 da Constituição Federal. Vou projetar os slides aqui para nós começarmos. Então, vamos lá. Bom, tratada a parte dos princípios constitucionais tributários especialmente, nós iniciarmos tratando do princípio da estrita legalidade que regula o direito tributário. O princípio da estrita legalidade, ele tem previsão no artigo 5º, inciso 2, e especialmente dentro da parte da Constituição que trata da matéria tributária, nós temos a previsão dele no artigo 150, inciso 1º. Mas é muito importante, quando a gente vai tratar do princípio da estrita legalidade em matéria tributária, a gente entender que esse princípio da estrita legalidade ou da legalidade, ele tem uma nuance que a doutrina identifica como reserva legal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o direito tributário, ele trabalha com a estrita legalidade, não apenas do ponto de vista de que nós, para criarmos os tributos, cobrarmos esses tributos, fiscalizarmos o pagamento dele, temos que ter uma lei que cria esse tributo. Mas não apenas isso. Então, o princípio da estrita legalidade é dizer o seguinte, eu não posso cobrar tributo sem que haja uma previsão legal instituindo esse tributo. Mas a reserva legal, ela é um plus a essa informação. Ela traz uma carga a mais, uma adição a essa especificidade tributária que exige uma previsão legal para cobrança e criação do tributo. Essa reserva legal me informa como contribuinte que não é qualquer lei que pode criar todo e qualquer tributo. E aí, o principal exemplo que a gente tem é o do artigo 148 da Constituição Federal. Como eu tenho falado para vocês desde o nosso primeiro vídeo, todas as vezes que a gente fala em tributo no Brasil, nós estamos nos referindo a um gênero cujas espécies são impostos, taxas, contribuição de melhoria, outras espécies de contribuições e empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios estão previstos no artigo 148 da Constituição Federal. E ele, nesse dispositivo, diz que os empréstimos compulsórios só poderão ser instituídos pela União Federal mediante lei complementar. Usualmente, os tributos no Brasil são instituídos por leis ordinárias, ou seja, que não requerem tramitação especial nem quórum especial. A lei complementar exige tramitação especial e quórum especial. Mas algumas espécies tributárias, assim previstas pela Constituição Federal, exigem que só pode ser criada aquela modalidade, aquela espécie tributária, através da lei tal. Então, quando eu tenho um dispositivo na Constituição que vem e estabelece que os empréstimos compulsórios só podem ser criados pela União mediante lei complementar, isto quer dizer que se a União Federal utilizar uma lei ordinária para criar um empréstimo compulsório, este empréstimo compulsório será inconstitucional do ponto de vista formal. Então, vejam, eu tenho
inconstitucionalidades materiais e inconstitucionalidades formais. O princípio da reserva legal trabalha do ponto de vista das inconstitucionalidades formais. Então, é um erro de forma na criação do tributo. O ponto de vista material ou de mérito da criação do tributo é quando, por exemplo, eu tenho um Estado da federação criando um empréstimo compulsório, né? Então, aí eu não posso, porque ele é de competência exclusiva da União Federal. Eu não estou tratando exclusivamente da forma, mas uma questão de competência também. Então, o princípio da estrita legalidade, ele tem que ser observado no caso tributário, não apenas do ponto de vista de eu dizer que um tributo, para ter validade jurídica, precisa ser criado de acordo com a lei. Não, ele tem que estar de acordo com a lei e tem que ser com a lei que lhe cabe em razão de alguma competência expressa na Constituição. Com relação a isso, então, cumpre-lhe dizer que, usualmente, os tributos, de uma forma geral, são criados por leis ordinárias e, excepcionalmente, por leis complementares, apenas e tão somente quando a Constituição Federal assim obrigar, exigir a utilização das leis complementares. Um último item que eu anotei nesse slide é a vedação da tributação por analogia, que está prevista expressamente no artigo 108, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, que é o CTN. Isso quer dizer que, reforçando o princípio da estrita legalidade, o próprio Código Tributário Nacional, que, como eu já falei para vocês, é anterior à Constituição de 88, mas foi por ela recepcionado com status de lei complementar, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por quê, que ele tem esse status de lei complementar. Esse dispositivo aí, esse artigo 108, parágrafo 1º, ele diz que é vedada a cobrança de tributos por analogia, então não existe essa possibilidade. Daí porque todos os que trabalham de uma forma geral com direito tributário são estritamente positivistas, né? Nós não temos outra forma de criar tributos a não ser pela lei especificamente. Essa imagem que está aí nesse slide é uma foto da primeira norma, que é de 1215, da Inglaterra, né, a chamada King's Right, que é considerada, digamos assim, a gênese do nosso princípio da estrita legalidade. Então, nessa época, quem administrava a Inglaterra era o rei João Sem Terra, né? E os barões se reuniram e deliberaram que, como apenas o rei João Sem Terra exigia tributos para ele sem qualquer parâmetro que envolvesse o que era da vontade do povo ou não, né, ele criava os tributos e passava a cobrar. Então, os barões se reuniram e passaram a deliberar que isso não mais poderia acontecer, porque havia necessidade de existência de uma lei, de uma norma escrita, dizendo sobre a criação desses tributos. E aí, por conta disso, é criada, então, a Carta Magna inglesa de 1215, que traz a primeira noção de princípio da estrita legalidade, que foi sendo, obviamente, aperfeiçoada ao longo do tempo. Ainda nessa questão do princípio da estrita legalidade, vale aqui a gente olhar duas súmulas vinculantes que o Supremo editou. A súmula vinculante número 8, que diz são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Aí, ao lado dessa súmula vinculante, eu reproduzi o artigo 146 da Constituição Federal, que diz assim: cabe à lei complementar, inciso 3º, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha B,
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Então, observem, o que a Constituição diz? Que todas as vezes que se for tratar no Brasil de institutos tributários, como o conceito de obrigação tributária, o lançamento tributário, que eu já antecipo para vocês que ele é considerado um ato administrativo de cobrança do crédito tributário. Então, como eu falei para vocês no nosso primeiro vídeo, quando a gente recebe o carnê do IPTU cobrando o crédito tributário, ali tem todas as informações para a constituição daquele crédito tributário. Então, aí isso é denominado de lançamento tributário. Então, todas as regras no Brasil que tratam do conceito de obrigação tributária, dos tipos de lançamento, dos tipos de crédito tributário e da forma como ele deve ser formalizado, e que tratam dos conceitos de prescrição e decadência em matéria tributária, só podem ser previstos por lei complementar. De novo, é a história da reserva legal. E aí, por que então que o Supremo editou essa súmula vinculante número 8? O que são esses dispositivos que foram ditos pelo Supremo como inconstitucionais? É que esses dispositivos previam prazos de prescrição e de decadência para a cobrança de contribuições sociais. Então, vejam, no nosso vídeo que eu falei sobre princípios constitucionais gerais, eu falei com vocês sobre a súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que não é mais permitido, que são inconstitucionais, os dispositivos que existam no Brasil em leis prevendo a obrigatoriedade do contribuinte fazer o depósito administrativo do valor do crédito para poder ingressar com um recurso administrativo num processo administrativo fiscal. E essas previsões de que o contribuinte era obrigado a fazer o depósito ou a rolar bens para manejar um recurso administrativo, elas estavam previstas além do Decreto 70.235, que é, repetindo, a lei federal que regula o processo administrativo tributário em âmbito federal. Também nessa Lei 8.212 de 1991, que é a lei que regula o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Então, quando foi criada, lá em 1991, ele era uma autarquia, e ali eu tinha prazos prescricionais e decadenciais até de 10 anos, só que essa lei é uma lei ordinária. E a Constituição Federal de 88 disse o seguinte, olha, prescrição e decadência em matéria tributária só pode ser por lei complementar. Portanto, os prazos que vigoram, seja para as contribuições sociais que estão previstas na Lei 8.212, que são de competência do INSS, não são regulados por esses prazos. Esses prazos não contabilizam, porque elas são consideradas, essas contribuições sociais, espécies tributárias. E por conta disso, os prazos que tem que regular a prescrição e a decadência são os que estão no Código Tributário Nacional, porque este sim foi recepcionado pela Constituição Federal como uma lei complementar, porque trata de norma geral de matéria tributária. Então, em razão disso, nós estamos também aí diante de uma observância por parte do Supremo, ou de uma aplicação por parte do Supremo, no momento em que ele edita a súmula vinculante número 8, do princípio da estrita legalidade, observando a reserva legal que está prevista no artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal. Abaixo dessa súmula vinculante número 1, eu reproduzi a súmula vinculante número 19 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula estabelece o seguinte: a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. Ou seja, o Supremo está dizendo que todas as vezes que se criarem taxas em razão da cobrança pelos serviços para a cobrança dos serviços públicos de coleta, remoção ou tratamento ou destinação de lixos ou resíduos sólidos,
Essas taxas, elas não violam, elas não estão em desacordo, elas não são inconstitucionais frente ao artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal, que diz o seguinte, e aí está reproduzido também do lado da súmula vinculante de 19. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. O inciso 1º são os impostos, o inciso 2º, as taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, o que o Supremo está dizendo nessa súmula vinculante 19 é que a cobrança de taxa pelo serviço de remoção, coleta ou tratamento, destinação de lixo, ela é constitucional porque ela está de acordo com o artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. Paralelamente ao estudo do princípio da estrita legalidade, com a observância do que seja a reserva legal dentro, que é essa nuance dentro do princípio da estrita legalidade, a gente também tem que estudar o princípio da tipologia tributária. Tal como no direito penal, que existe o tipo penal, nós também temos o tipo tributário. Então, não existe a possibilidade de se criar um tributo no Brasil que não mediante lei. Essa lei, ela precisa estabelecer, esclarecer que tipo tributário é esse. Então, quando ela cria o tributo, ela diz quem é o contribuinte desse tributo, portanto, quem é o sujeito passivo dessa obrigação jurídica tributária que surge com a criação da norma e com a realização no mundo fático do fato, do ato ou do ato jurídico que gera a cobrança do tributo. Ela diz qual é a base de cálculo para se calcular o valor do tributo, qual é a alíquota, que é o percentual que vai ser aplicado sobre essa base de cálculo para se achar o valor do tributo, o período sobre o qual o tributo vai incidir, o espaço físico sobre o qual o tributo vai incidir, então, se ele é um tributo estadual sobre aquele estado inteiro, se ele é um tributo municipal apenas do município de Belém, então, sobre o município de Belém. Então, todas essas informações fazem parte ou compõem o tipo tributário, e daí o princípio da tipologia, que tem previsão expressa no artigo 154, inciso 1º da Constituição Federal. E nele, a gente pode compreender o que a gente já estudou um pouquinho lá no nosso primeiro vídeo, de competência residual da União. Então, um exemplo desse tipo tributário é quando, por exemplo, a Constituição vem e diz assim, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição, a União Federal poderá criar outras modalidades de impostos, que são, portanto, considerados parte dessa competência residual da União, ou seja, além dos tributos, dos impostos que já estão na competência específica da União, ela ainda tem mais essa competência de criar outros que não estejam previstos na Constituição Federal, desde que seja por lei complementar, e ainda que identifique o fato gerador corretamente, que não seja igual esse fato gerador a de outro tributo, e nem tenha a base de cálculo própria dos discriminados na própria Constituição. A exceção desse princípio da tipologia tributária, que é, portanto, voltando, o princípio da tipologia tributária é a obrigatoriedade da existência de lei tipificando, dizendo, descrevendo o que é o tributo, né? Como é que ele vai ser cobrado, mas eu tenho uma exceção a esse princípio da tipologia tributária prevista na própria Constituição Federal. Então, essa exceção é considerada pela doutrina a possibilidade de alteração de alíquota do tributo pelo chefe do Poder Executivo. Então, ele pode fazer, através de medida provisória, através de um decreto, ele pode mexer em alguns tributos, aumentando o valor deles ou reduzindo o valor deles. É só isso que ele pode fazer, ele não pode criar o tributo através de decreto ou de medida provisória. Porque ele pode aumentar o valor ou diminuir o valor, porque o que ele vai mexer é só na alíquota. A alíquota é o percentual que a gente aplica sobre a base de cálculo do tributo, para achar o valor que a gente vai
ter que pagar do tributo. Então, na hipótese do artigo 153, parágrafo 1º, existem 3 espécies de impostos que são de competência da União e o que o chefe do Poder Executivo, portanto, o presidente da República, pode mudar essa cobrança, o valor do tributo, através de ato próprio dele, medida provisória ou decreto, que são o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Por que isso é concedido a esse chefe do Poder Executivo? Por que existe essa exceção a esse princípio da tipologia tributária na Constituição Federal? Porque esses tributos são tributos considerados, de sua essência, princípios que abarcam ou têm como natureza a extrafiscalidade. A extrafiscalidade é a possibilidade de um tributo ser utilizado não exclusivamente para fins de arrecadação, ou seja, não exclusivamente para fins de auferimento de receita pelo ente que está cobrando o tributo. A extrafiscalidade é uma característica que alguns tributos têm de possibilitar, através deles, que o chefe do Poder Executivo faça uma intervenção no domínio econômico. Então, vejam, quando os brasileiros estavam saindo muito do Brasil e indo para o exterior, comprando muito lá fora, e isso estava implicando num desequilíbrio da nossa balança comercial dentro do país. Na época do governo Dilma, o ministro da Economia dela, que era o Guido Mantega, ele então aumentou consideravelmente o valor da alíquota do IOF sobre cobranças no exterior realizadas pelo cartão de crédito. Isso tinha a clara intenção de desestimular essa modalidade de negociação, de comércio, e com isso, então, tentar minorar os impactos dessas aquisições fora do país na balança comercial brasileira. Portanto, esse é um exemplo do que é essa extrafiscalidade, né? Assim como também, às vezes, o governo federal, principalmente nos últimos anos de governo petista, nós tivemos uma política muito voltada também para a redução do IPI sobre determinados produtos, né? Do imposto sobre produtos industrializados. Isso era tudo feito por medidas realizadas diretamente pelos chefes do Poder Executivo. Então, tanto o governo Lula quanto o governo da presidente Dilma Rousseff utilizaram muito desse mecanismo de extrafiscalidade, acreditando que isso poderia desenvolver mais economia num determinado momento ou em outro, o que demonstrou-se depois que foi uma política absolutamente desnecessária, porque não trouxe qualquer impacto, né? Então, vejam, a redução, por exemplo, do IPI sobre carros, que foi um pedido realizado pela indústria automobilística brasileira. O que acontece? As fábricas estavam cheias de carro e eles precisavam vender para girar a produção, enfim, e circular essa mercadoria. E aí eles foram aos presidentes da República e pediram que fosse reduzida a tributação. Então, o imposto sobre produtos industrializados foi reduzido para que houvesse uma rotatividade maior nessa compra e venda de veículos novos no Brasil. Aí, como foi uma política sem qualquer planejamento, como muitas dessas políticas tributárias realizadas, sobretudo no último governo da presidente Dilma, o que gerou a grande crise econômica que nós atravessamos até a pandemia, né? Porque aí com a pandemia a gente já tem uma outra modalidade de crise econômica instalada no Brasil, mas até a pandemia, se deveu também a essa falta de planejamento, que aí nesse caso da redução do IPI sobre carros, por exemplo, o que nós tivemos foi uma aquisição em massa de carros pela sociedade e nós não tivemos qualquer planejamento urbano para isso, né? Então, de repente, nós tínhamos muitos carros rodando e um trânsito completamente atravancado, porque ninguém pensou
que esse aumento significativo de veículos próprios, privados, circulando, precisava também envolver um planejamento urbanístico, que não foi pensado. Bom, mas vamos adiante. Ainda nesse slide sobre a tipologia tributária, eu coloquei 2 súmulas vinculantes para a gente analisar um pouquinho. A súmula vinculante 24, que disciplina assim: não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a gente tem uma lei que trata dos crimes contra a ordem tributária no Brasil, né, independentemente das previsões que já existem no Código Penal brasileiro, que é a Lei 8137. Essa Lei 8137, no artigo 1º, incisos de 1 a 4, ela tipifica alguns crimes contra a ordem tributária, como entre eles está a sonegação tributária, né? Ou seja, eu não pagar ou usar de mecanismos artificiais para não pagar tributos no Brasil, desde que esses mecanismos sejam ilegais, porque existe uma questão que envolve o planejamento tributário, que é permitido no nosso ordenamento tributário, que é quando eu me organizo dentro das normas para pagar menos tributo. Isso não é sonegação. A sonegação é quando eu não me utilizo desses mecanismos e simplesmente faço omissão clara de receita, por exemplo, para pagar menos imposto de renda, uma das hipóteses. Então, nesse caso desses crimes que estão tipificados, a súmula vinculante 24 vem e nos diz o seguinte, que como o tipo penal, que é um crime contra a ordem tributária, ele só pode ser considerado crime efetivamente após o lançamento definitivo do tributo. O que é isso? Vamos lá para a história que eu falei para vocês do IPTU. Eu recebo todo início do ano na minha casa o carnê do IPTU e isso é considerado o lançamento tributário do IPTU. Se eu receber este meu carnê do IPTU e eu não concordar com como ele está sendo cobrado, eu posso impugnar este lançamento. Eu vou lá na prefeitura, na Secretaria de Finanças e entro com uma petição dizendo eu não concordo com os termos dessa cobrança desse tributo. No momento em que eu faço isso, esse lançamento já não é mais definitivo. Então, eu começo a discutir. Aí vem uma decisão, depois administrativa, e diz assim, não, você continua devendo, o imposto é desse jeito mesmo que nós cobramos, estava certo o lançamento. Aí eu não me conformo com essa decisão e entro com recurso ainda administrativo. Eu estou dentro da Secretaria de Finanças do município, eu não estou falando de poder judiciário, tá, pessoal? Aí, de repente, um promotor de justiça diz assim, não, essa pessoa ela está querendo enrolar o fisco e não quer pagar o IPTU dela. Então, eu vou oferecer uma denúncia contra ela por crime contra a ordem tributária. Então, isso continuamente acontecia no Brasil. Aí, depois de muita discussão sobre isso, e muita gente respondendo processo criminal, que muitas vezes, por crime contra a ordem tributária, que muitas vezes era utilizado como mais um mecanismo do ente estatal para forçar o contribuinte ao pagamento do tributo, mesmo quando ele, contribuinte, achava que ele não tinha por que pagar aquele tributo inteiro, às vezes, ou parte dele, porque achava que a cobrança estava a maior. Então, ele ficava assim meio que sem poder utilizar o seu direito ao contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo, porque ele estava respondendo um processo criminal por crime contra a ordem tributária. E aí, por conta disso, depois de muita discussão, alguns milhares de habeas corpus impetrados no Brasil inteiro para trancamento de ações penais. E aí o principal argumento era, ora, o Código Tributário Nacional, ele disciplina o que é o lançamento, ele explica o que é o lançamento, ele diz que só a administração pública é quem tem o poder de dizer sobre a existência ou não de um tributo. E ele dá ao contribuinte a possibilidade de discutir esse tributo no âmbito da administração. Portanto, enquanto não chegar
uma decisão em última instância administrativa, dizendo realmente sobre a existência daquele tributo, eu não tenho como falar em sonegação desse tributo, por exemplo. Porque eu sequer tenho a confirmação por parte da administração pública da existência do tributo. Então, primeiro eu tenho que ter a administração convicta, dizendo de modo definitivo, sem mais chance alguma do contribuinte recorrer dentro da esfera administrativa, dizendo, olha, de fato o tributo existe e essa pessoa não pagou. Para aí sim eu passar para análise sobre se isso tipificou um crime ou não. E aí, então, foi julgado o HC 81.668, salvo engano, no Supremo Tribunal Federal, que faz com que nós tenhamos, a partir do julgamento desse HC, 81.611, desculpa, lembrei agora. A partir do julgamento desse HC, é que a gente tem a primeira decisão no Supremo que disciplina que não há crime contra a ordem tributária antes de extinto o processo administrativo fiscal com o lançamento definitivo do tributo. E aí, depois disso, surge a súmula vinculante 24. Sobre isso, a gente ainda tem uma grande discussão que envolve hoje o ICMS, mas eu vou tratar disso em outra aula. Bom, vamos à súmula vinculante 29, que eu também trouxe para essa questão do princípio da tipologia tributária. A súmula vinculante 29, ela trata do fato de dizer, ela diz o seguinte, é constitucional a adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. O problema dessa súmula vinculante, a meu juízo, é que ela vai de encontro, ela risca da Constituição Federal o parágrafo 2º do artigo 145. Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal, ele estabelece exatamente o oposto do que está escrito nessa súmula vinculante 29. Ele diz o seguinte, as taxas não podem ter base de cálculo próprias dos impostos. Aí o Supremo vem, isso é taxativo, esse parágrafo 2º do artigo 145, ele é exatamente assim como eu falei para vocês. As taxas não poderão ter base de cálculo próprias dos impostos, porque isso, para o legislador constituinte, configuraria uma bitributação. Eu teria um imposto igual a uma taxa, isso não pode acontecer. Aí o Supremo veio e quis relativizar este parágrafo 2º do artigo 145, editando essa súmula vinculante 29, dizendo o seguinte, não é até possível a existência de uma taxa com base de cálculo própria de um determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Ora, convenhamos, não existe essa possibilidade. Ou não pode ter, ou pode ter. E aí, se puder ter, eu estou possibilitando a existência de uma bitributação no Brasil. Então, para mim, a meu juízo, essa súmula vinculante, ela fere o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal. É assim que eu vejo essa súmula vinculante. Eu não vejo qualquer possibilidade da existência no ordenamento jurídico que nós temos hoje, com esse dispositivo vigendo como está, da aplicação de forma constitucional desta súmula vinculante 29, mas ela continua aí sendo aplicada. Passando adiante, a gente ainda tem, dentro dos princípios constitucionais tributários, que observar o princípio ainda que tem absoluta vinculação com o princípio da estrita legalidade e da tipologia tributária. É o princípio da vinculabilidade da tributação, que quer dizer que todos os atos administrativos ou fiscais hão que ser vinculados, mesmo os discricionários. Ou seja, afora a questão de que eu não posso ter a instituição, a criação, portanto, de tributos, senão por lei, os atos administrativos ou fiscais que envolvam a cobrança e a fiscalização de tributos também têm que ser todos previstos em lei. Ainda que em algum momento uma administração tributária precise, em um determinado momento, usar de um ato discricionário, ainda assim ele precisa ser motivado e, portanto, vinculado a uma norma específica. Então, é isso que
envolve, ou é isso que disciplina o princípio da vinculabilidade da tributação. E o princípio da irretroatividade da lei tributária, que está previsto no artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, prevê que as leis tributárias só valem do momento em que elas são criadas para frente, elas não retroagem no tempo para fins de aplicabilidade. A gente ainda tem o princípio da isonomia ou da igualdade tributária. Ele está previsto expressamente no artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal. E ele quer dizer que todos nós temos que ter a aplicação das normas tributárias de forma isonômica. Isso não afasta a questão que nós já temos prevista na Constituição Federal de que essa isonomia ou essa igualdade, ela precisa observar as características de cada grupo que esteja dentro daquela igualdade. Ainda como subprincípio, uma parte da doutrina chama do princípio da isonomia ou da igualdade tributária, a gente tem o princípio da equidade entre regiões, que está previsto nos artigos 150, inciso 1º, combinado com 165, parágrafo 7º, e ainda com 163, inciso 7º, e o 170, inciso 7º da Constituição Federal. Esse princípio estabelece a obrigatoriedade, prevê em todos esses dispositivos, ou através deles, a obrigatoriedade de todos os entes que compõem a federação, por atos próprios, terem condições de criar políticas públicas próprias para fins tributários, para fins de arrecadação tributária. Além disso, a gente ainda tem o princípio da equidade entre gerações, previsto no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal, que estabelece que todas as vezes que se for criar uma norma que envolva uma renúncia de receita tributária, ou seja, uma concessão de uma isenção, por exemplo, em que eu vou tirar uma parte da sociedade da cobrança de um determinado tributo, essa isenção, ela precisa observar as gerações sobre as quais ela vai impactar. Então, vejam, se eu concedo, como Estado do Pará, uma isenção tributária, ou seja, eu deixo de arrecadar um determinado valor de ICMS para que uma empresa venha de algum lugar se estabelecer aqui, porque eu estou pensando que isso vai gerar um número significativo de empregos, eu tenho que pensar no impacto dessa minha decisão a longo prazo para saber se ela não vai impactar gerações futuras com relação à ausência de arrecadação ou diminuição de arrecadação de tributos. Então, isso faz parte de um pensamento de planejamento orçamentário. Daí porque eu sempre digo que a gente não pode estudar e trabalhar com o direito tributário de forma apartada do direito financeiro. O direito tributário é mais uma espécie de receita tributária, de receita do Estado. E assim nós precisamos pensar para fins de planejamento. O equívoco, portanto, realizado na utilização de mecanismos de extrafiscalidade pelos governos petistas se deu exatamente pela falta de planejamento ou de percepção do orçamento como um todo, de que esses dispositivos não podem ser aplicados exclusivamente do ponto de vista ou do olhar da tributação. Eu reproduzi aqui do lado o artigo 146 da Constituição Federal, que estabelece assim: cabe à lei complementar, inciso 3º, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha C, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados. É esse dispositivo que dá origem ao Simples Nacional, né, que é uma lei que cria a possibilidade de empresas, de microempresas, empresas de pequeno porte, poderem arrecadar vários tributos
que elas devem, tanto em nível federal, estadual como municipal, por uma única guia, fazendo um único recolhimento e facilitando até a prestação de informações aos entes fazendários. Então, a declaração de imposto de renda dessas pessoas jurídicas são mais facilitadas e elas resumem toda a tributação que aquela pessoa jurídica tem que observar. E ainda paga uma alíquota, um valor tributário menor. Unifica essa tributação e paga uma alíquota menor. Então, esse tratamento diferenciado, ele faz parte também do princípio da isonomia. Vocês podem dizer assim, mas poxa, então, como é que isso pode fazer parte do princípio da isonomia se eu vou estar tirando, separando a micro e pequena empresa das empresas grandes do Brasil, que vão ter uma formatação, uma cobrança tributária diferente? Bom, isso está, sim, dentro do princípio da isonomia ou da igualdade, porque, como eu já falei para vocês, o princípio da isonomia ou igualdade no Brasil, ele é visto a partir da noção de que eu tenho que tratar os desiguais de forma desigual, né? Senão eu não estou aplicando o princípio da isonomia ou da igualdade tributária do ponto de vista da justiça financeira ou tributária. Então, é por isso que eu reproduzi aqui do lado essas diferenças que precisam ser observadas no momento da aplicação desse princípio da equidade ou da isonomia tributária. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. A lei complementar de que trata o inciso terceiro também poderá instituir um regime único de arrecadação, que é o simples, como eu falei para vocês, e contribuições. O recolhimento será unificado e centralizado, e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes será imediata. Então, dentro desse princípio da isonomia, eu tenho que, a partir dele, analisar todas as concessões de benefícios tributários que acontecem no Brasil, inclusive as renúncias de receita, como, por exemplo, a isenção tributária. Então, quando eu aplico uma isenção tributária para uma determinada classe, eu tenho que aplicar para ela inteira. Eu vou dar um outro exemplo disso. Existe uma previsão na lei do imposto de renda, que diz que todas as pessoas que são portadoras de doenças graves, como, por exemplo, câncer, AIDS, cardiopatas, essas pessoas, elas têm direito à isenção do imposto de renda sobre os valores que elas percebem de aposentadorias e pensões. Então, isso vale para todas as pessoas no Brasil que consigam comprovar essa situação de saúde. E aí é uma diferenciação, mas ela é aplicada de forma isonômica, porque ela é aplicada a todo mundo no Brasil que se encontra nessa mesma situação. O princípio da anterioridade, e aí eu vou encerrar esse nosso vídeo nesse princípio, e depois eu inicio outro vídeo para tratar dos outros princípios que ainda ficaram faltando. Ele está previsto no artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal, e ainda no artigo 104, inciso 3º do Código Tributário Nacional. O princípio da anterioridade, segundo o Supremo Tribunal Federal, pela súmula 615, ele só se aplica ao imposto sobre a renda e o patrimônio, ou seja, todas as outras espécies de tributos e ainda os impostos que não incidam sobre renda e patrimônio não precisariam observar o princípio da anterioridade com base nessa súmula 615. Depois dessa súmula 615, a gente teve ainda o Supremo editando a súmula 669, que fala assim: norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Depois, essa súmula 669 foi transformada na súmula vinculante número 50, que reproduz os mesmos termos. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação não se sujeita ao princípio da anterioridade. Mas, afinal, o que é esse princípio da anterioridade? O princípio da anterioridade, ele foi criado no Brasil por quê?
Antigamente, nós tínhamos o péssimo hábito no Brasil de, no dia 31 de dezembro, aumentar a carga tributária, aumentar o valor de determinados tributos e começar a cobrá-los a partir do exercício seguinte, que era o dia 1º de janeiro. O princípio da anterioridade, e aí, apesar disso, está esse povo fazendo esse tipo de atividade tributária, de cobrança de tributo, de aumento, de majoração de tributo, estava cumprindo o princípio da anterioridade, porque esse princípio, ele diz o seguinte, que um tributo, quando ele é, com imposto, quando ele é aumentado, quando ele é majorado em um exercício, ele só pode, essa majoração, que é feita por lei neste exercício, só pode ser cobrada no exercício seguinte. Então, no momento em que eu, dia 31, vou lá no Congresso e aprovo um aumento de um tributo, eu posso cobrá-lo a partir do dia 1º de janeiro e eu estaria observando o princípio da anterioridade. Só que não. Por quê? Porque o fundamento do princípio da anterioridade é evitar o efeito surpresa do contribuinte em relação ao tributo. Ele quer que o contribuinte compreenda que houve, entenda que houve um aumento de tributo, para que no exercício seguinte ele saiba que, olha, quando virar o ano, eu vou ter um tributo mais caro para pagar. E isso não acontecia por conta dessa burla, digamos assim, que era feita ao princípio, a finalidade maior do princípio da anterioridade. Então, se criaram algumas outras regras no Brasil. Com a Constituição de 88, quando ela nasce, ainda surge, junto com o princípio da anterioridade, uma anterioridade chamada nonagesimal, que é a do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. O que é isso? As contribuições sociais que estão previstas neste artigo 195, elas, quando são aumentadas, elas só podem ter esse aumento dessa tributação, dessa contribuição social aplicado, implementado ao contribuinte, 90 dias depois desse aumento. Então, nós tínhamos, quando a Constituição de 88 foi criada, duas espécies de anterioridade. A anterioridade geral de todos os impostos que incidiam sobre a renda e patrimônio, que é a do artigo 150, inciso 3º, a linha B, que, na verdade, ratifica o artigo 104, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Então, essa é a anterioridade de um exercício para o outro, tá? O fisco, para aumentar um imposto no exercício, ele só podia cobrar no exercício seguinte. E nós tínhamos também, quando a Constituição foi criada, a anterioridade nonagesimal, que é essa específica do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, das contribuições sociais. Então, as contribuições sociais previstas nesse artigo 195, quando aumentadas em um exercício, só poderiam valer ou ser cobradas 90 dias depois. Certo? Bom, como se tornou prática comum no Brasil essa história que eu contei para vocês, de que no dia 31 se aumentava o tributo para ele começar a ser cobrado novo, aumentado, majorado no dia 1º do ano seguinte, e aí, em tese, se estaria cumprindo o princípio da anterioridade. Em 2003, foi feita uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 42, que acresceu a essa anterioridade do artigo 150, inciso 3º, a linha B, a chamada noventena, ou 90 dias. O que foi essa emenda constitucional? Ela pegou a mesma anterioridade dos 90 dias, chamada nonagesimal pela doutrina, lá do artigo 195, parágrafo 6º, e a acresceu aqui no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Ela disse assim, olha, bora acabar com essa história de que todo dia 31 vocês vão aumentar imposto para valer a partir do dia 1º. Então, ainda que vocês façam isso, de aumentar o imposto no dia 31, ele só vai valer 3 meses depois, né? 90 dias depois. Por conta da noventena agora incluída no artigo 150, inciso 3º, a linha B, por força da emenda constitucional 42 de 2003. Pessoal, por que eu gosto de contar essa história toda para falar desse princípio da anterioridade? Porque quando vocês abrirem alguns manuais, alguns cursos de direito tributário, vocês podem fazer uma confusão nesse princípio da anterioridade com o que é anterioridade nonagesimal e noventena.
Hoje, de uma forma geral, os manuais, eles tratam a anterioridade como nonagesimal. Só que, na verdade, não é assim que as coisas acontecem no Brasil, né? A anterioridade, ela não surge dessa forma no Brasil. Então, nós temos a Constituição de 88 criando duas modalidades de anterioridade diferentes, que é a do 150, inciso 3º, a linha B, e a nonagesimal do 195, parágrafo 6º, que era exclusiva para as contribuições sociais que estão no artigo 195, e exigia os 90 dias. Aí, em razão da prática do Congresso Nacional de aumentar tributo no dia 31 e passar a valer no dia 1º, o Congresso se mexeu e criou a emenda constitucional 42 para trazer esses 90 dias também para a anterioridade geral, que era essa do 150, inciso 3º, linha B. E daí porque eu gosto muito mais da doutrina que separa a anterioridade nonagesimal do 195, parágrafo 6º, para a noventena da emenda 42 de 2003. Porque eu acho que senão fica muito confuso, achando que tudo é anterioridade nonagesimal e não é assim que funciona. E aí vocês podem dizer, mas por que não é assim que funciona? Aí está essa novo slide que explica para vocês por que não é assim que funciona. Vejam só. Nós temos exceções, tanto à anterioridade, previstas na Constituição Federal, quanto à noventena, tá? Então, a anterioridade anual, que é essa, de um exercício para o outro, as exceções a essa anterioridade, ou seja, eu posso aumentar o tributo agora, e amanhã ele já ser cobrado com esse novo valor, ela está expressa em alguns tributos que têm a característica da extrafiscalidade que eu comentei com vocês ainda há pouco. Então, isso acontece no imposto de importação, no imposto de exportação, no IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Esses três são tributos que, se eu cobrar, se eu majorar, se eu aumentar ele hoje, amanhã ele já pode ser cobrado nesse novo valor. Por quê? Porque a Constituição Federal retira desses tributos, desses três, IOF, Imposto de Importação e Imposto de Exportação, tanto o princípio da anterioridade quanto os 90 dias da noventena. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, só é retirado dele a anterioridade anual, mas a noventena permanece. Então, se o IPI for aumentado hoje, ele pode ser cobrado daqui a 90 dias, certo? O imposto de renda só é retirado dele a noventena, mas a anterioridade anual continua. Ou seja, se eu aumento um imposto sobre a renda hoje, que nós estamos no dia 30 de janeiro de 2021, se eu aumento este tributo agora, ele só vai poder ser cobrado em 2022, porque ele tem que obedecer à anterioridade anual. Os impostos extraordinários, que são aqueles criados só pela União Federal em caso de guerra ou calamidade pública, esses tributos, esse imposto, ele tem exceção tanto à anterioridade quanto à noventena, então se ele for criado hoje, ele já pode ser cobrado amanhã. Os empréstimos compulsórios também em razão de calamidade ou guerra, seguem a mesma linha, que se aumentados hoje podem valer a partir de amanhã. E a alteração de base de cálculo de IPTU, deixa eu colocar isso para cá. A alteração de base de cálculo de IPTU e IPVA é a mesma regra do imposto de renda. Então, se eu aumento a base de cálculo do IPTU ou do IPVA hoje, eu só posso cobrar em 2022, porque tem esse lapso temporal de um exercício fiscal para ser implementado. Então, ele observa a anterioridade anual. E não precisa observar a noventena, as dos 90 dias.
Portanto, se eu aumentar a base de cálculo do IPTU ou do IPVA em dezembro desse exercício, eu já posso cobrar em janeiro do exercício seguinte. Eu não preciso observar os 90 dias. A mesma coisa imposto de renda. Se eu aumentar o imposto de renda em dezembro de 2021, eu posso cobrar em janeiro de 2022, porque eu estou observando a anterioridade anual e a ele não se aplica a noventena. A CID do combustível é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, por isso o nome é CID, é mais uma modalidade de contribuição que incide sobre o comércio de combustíveis no Brasil, que é prevista no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. Ela tem exceção à anterioridade anual, tá? Portanto, ela não precisa, se ela for aumentada, observar o exercício, mas ela tem que observar os 90 dias. E o ICMS sobre o combustível também, previsto nesse artigo 155, parágrafo 4º da Constituição Federal, inciso 4º, a linha C, ele, se for aumentado hoje, precisa observar a noventena, mas ele não precisa observar a anterioridade anual. Então, eu coloquei esse quadrinho aqui para facilitar para vocês, mas isso está tudo previsto nos parágrafos do artigo 150, que trata do princípio da anterioridade. Vamos, então, até esses dois outros princípios constitucionais tributários e a gente encerra o nosso vídeo aqui para depois eu gravar o outro, que é o princípio da proibição do tributo com efeito de confisco, também chamado de princípio do não confisco. Ele está previsto no artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal. Ele diz que os impostos não terão efeitos confiscatórios. E o princípio da capacidade contributiva, que está previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que sempre que possível, os impostos observarão a capacidade econômica do contribuinte. Bom, mas esses princípios são princípios amplos, né? O que é, sempre que possível, um imposto observar a capacidade econômica do contribuinte? O que é um imposto não ter efeito confiscatório? Aí eu tenho que pensar no imposto em si ou na carga tributária brasileira como um todo. Vejam, hoje já existem vários estudos que dizem que nós trabalhamos de janeiro a abril apenas para pagar tributos no Brasil. E a gente só começa efetivamente a receber alguma coisa para nós em maio. Isso não seria, então, uma carga tributária confiscatória? Que tipo de concepção sobre efeito confiscatório é esse que eu preciso ter? E ainda existe uma discussão que continua andando no Supremo Tribunal Federal, que está com repercussão geral já definida, mas que o Supremo até hoje ainda não definiu, gerando o tema que é as multas tributárias, que são penalidades aplicadas por eu, contribuinte, não ter pago, não ter adimplido o meu tributo na data certa, porque, como eu já falei para vocês, a gente não pode confundir o tributo com a penalidade que é aplicada em razão do descumprimento da obrigação tributária em si. Se as multas tributárias, elas também teriam efeito confiscatório, e quanto é, então, que eu posso aplicar de multa? Hoje existe já um parâmetro meio que fixado pelo Supremo e pelo STJ, que é de 50% do valor do tributo. O que o Supremo discute é se eu posso ter uma multa que chegue a 100% do valor do tributo, ou que chegue até a 200% do valor do tributo, porque nós temos previsão sobre isso no Brasil. Então, é isso que se discute hoje no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com relação às multas terem efeito confiscatório ou não. E aí, embaixo do princípio da capacidade contributiva, eu coloquei para vocês 4 institutos jurídicos que são chamados por parte da doutrina como princípios tributários também, que são a personalização, a progressividade, a proporcionalidade e a seletividade. Eu particularmente não gosto de chamar esses institutos jurídicos como princípios. Por que eu não gosto? Porque, na verdade, eu os entendo como técnicas legislativas que implementam
ou que ajudam a implementação de ambos esses princípios, do princípio do não confisco e do princípio da capacidade contributiva. Então, eu vou começar pelo da progressividade, que é o que está mostrando para vocês essa tabela do imposto de renda que eu coloquei aqui do lado desses dois princípios nesse slide. Então, a tabela que está projetada aí para vocês, que é chamada tabela progressiva anual, ela é a última vez que a tabela do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, né, o imposto de renda, foi atualizada, foi no exercício de 2017, ano calendário 2016. Então, ela demonstra para vocês o seguinte, olha, se eu receber por ano até 22 mil reais, eu sou isento de pagar imposto de renda, tá? Tá zerinho ali, tá só um tracinho ali na parte da alíquota. Então, a minha base de cálculo é os 22.847 por mês. Se eu receber por ano, desculpem, de 22 mil a 33 mil por ano, eu vou pagar uma alíquota de 7,5%. Então, eu aplico 7,5% sobre o valor do que eu recebi. E aí, eu posso deduzir ainda desse valor, um valor de R$ 1.713, e aí o restante é o que eu pago de imposto de renda. A próxima alíquota é de 15%, que é aplicável às pessoas que recebem por ano de R$ 33.919 até R$ 45.012,60. Essas pessoas vão pegar o valor que elas receberam dentro dessa faixa de base de cálculo de 33 a 45 mil, aplicar a alíquota de 15%, deduzir de 4.257, que é a parcela que o fisco dá para dedução, e retirar o valor que ela vai ter que pagar de imposto de renda. A próxima alíquota é de 22,5%, que vai para as pessoas que ganham de 45 mil até 55.976,16 por ano. Aplica-se a alíquota de 22,5%, deduz 7.633,51, que é a parcela dedutível do imposto de renda, e o saldo é o que ela vai ter que pagar de imposto. E para todo o resto da população brasileira que ganha acima de 55.976,16, se aplica a alíquota de 27,5%, dando a ela a possibilidade de dedução de 10.432,32. E aí, vejam só, a isso chama de tabela progressiva. O que é, então, a progressividade? É o aumento da alíquota na razão direta do aumento da base de cálculo. Então, conforme eu aumento a base de cálculo do meu imposto, eu aumento a minha alíquota. E aí, com isso, eu tenho a chamada progressividade do imposto, que é uma técnica legislativa para aplicar o princípio da capacidade contributiva, que diz o seguinte: quem tiver maior capacidade econômica paga mais tributo. Bem, ocorre que, depois da faixa de 55.976,16, eu não tenho mais progressividade. Eu tenho uma alíquota única de 27,5% para todo mundo que ganha de 60 mil, 70 mil, 80 mil, 100 mil, 300 mil, 500 mil por ano. Essas pessoas vão pagar a mesma alíquota, então eu não tenho mais progressividade. O que eu tenho, nesse caso, é proporcionalidade. Então, a pessoa que ganha mais vai pagar proporcionalmente mais, porque ela tem uma mesma alíquota. Contudo, há uma injustiça tributária aí. Por quê? Porque os 27,5% sobre os 55 mil que uma pessoa ganha por ano implica muito mais, importa muito mais do que os 27,5% sobre os 400 mil reais que uma pessoa recebe por ano. Ou seja, é muito mais custoso, faz muito mais rombo na carteira da pessoa, os 27,5% daquele que ganha 55 mil por ano, do que daquele que ganha 400 mil por ano. Então, a ampla margem de proporcionalidade dentro do imposto de renda, ela gera uma injustiça tributária muito significativa no Brasil. Da mesma forma que
a não atualização da tabela desse imposto também o gera. Por quê? Porque o custo, o valor do dinheiro ao longo do tempo, ele vai sofrendo variação. Como nós estamos vivendo uma crise econômica já há muito tempo, né, desde antes de 2017, se a gente não tem a atualização dessa tabela de imposto de renda, o que que acontece? Se a gente tem, ainda que um aumento salarial que seja equiparável a inflação que a gente está vivendo no Brasil, mas a gente não tem a atualização da tabela do imposto de renda, a gente muda de faixa aqui. Então, vejam, de repente, eu tive um aumento salarial que fez com que eu, que antigamente pagava 7,5% de imposto de renda, agora estou na faixa dos 15%. Só que, na verdade, esse meu aumento salarial não foi aumento salarial, ele foi simplesmente uma atualização do valor do meu salário em razão da inflação. E como não houve a atualização da tabela do imposto de renda, eu mudei de alíquota, passei a pagar mais tributo e aí, portanto, não houve atualização nenhuma no meu salário. Porque eu passei a pagar mais tributo. Então, vejam como pode haver uma injustiça tributária muito grande na forma como os nossos tributos são cobrados no Brasil. O que a gente precisava mesmo não era, eu digo sempre isso nas minhas palestras, quando alguém me pergunta, professora, a senhora não é a favor da criação do imposto sobre grandes fortunas? Não, não sou a favor do imposto sobre grandes fortunas. Por quê? Porque eu acho que a gente vai reproduzir no Brasil um fenômeno que aconteceu na Europa, na França, por exemplo, quando ela criou esse tipo de tributo. Eu não sei se vocês tomaram conhecimento, mas muitos artistas franceses mudaram seu domicílio tributário simplesmente para fugir do imposto sobre grandes fortunas. O fizeram e estão muito bem obrigadas em outros domicílios tributários e continuam sem pagar o imposto sobre grandes fortunas. O problema para mim chama-se tabela do imposto de renda. A nossa tabela precisa ser mais progressiva, a gente precisa ter mais alíquota do que nós temos. E em faixas maiores, porque do jeito que ela é, embora nós já tenhamos melhorado bastante, porque desde quando eu comecei a estudar direito tributário para cá, antigamente nós só tínhamos 2 faixas de alíquota. Agora a gente já tem, digamos assim, 5, porque a gente tem a parte da isenção, né? Mas mesmo assim, nós continuamos ainda com o imposto de renda extremamente regressivo, que a gente diz. Porque os que ganham menos pagam mais tributos do que os que ganham mais. Isso impacta muito mais dentro do seu orçamento mensal. Então, a progressividade, a proporcionalidade, eu já comentei com vocês, a personalização é quando eu consigo individualizar mais esse tributo, a partir de mecanismos como, por exemplo, a progressividade dentro do IPTU, né, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Então, eu consigo personificar um pouco mais essa tributação. Por quê? Porque ali eu consigo, por exemplo, conceder uma isenção de um IPTU para as pessoas que só têm um imóvel e esse imóvel é no valor, digamos, de até 50 mil reais, o valor venal dele, o valor de venda dele. E aí eu concedo uma isenção e aí eu consigo fazer uma personalização melhor. Ou quando eu digo que eu também vou impor uma progressividade no IPTU em razão de eu ter um imóvel maior ou um imóvel menor e paga uma alíquota maior e paga uma alíquota menor. A progressividade no IPTU, ela também não é algo que surge com a Constituição de 88. A gente teve uma emenda constitucional que possibilitou a progressividade no IPTU de uma forma normal, assim, ordinária, digamos assim. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente a gente tinha, com a Constituição de 88, desde a sua origem, uma progressividade do IPTU que dependia da existência do plano diretor da cidade. Então, se o município tivesse feito seu dever de casa, tivesse feito seu plano diretor, e nele tivesse previsto qual era a área que deveria ser comercial, a outra área que deveria ser residencial, e aí, de repente, eu construo uma casa numa área comercial, ou eu construo um imóvel comercial numa área residencial, eu poderia ter uma aplicação de um IPTU mais caro, em razão da desatenção pelo contribuinte desse tributo, né, pelo proprietário do imóvel, do plano diretor da cidade. Então,
era, digamos assim, o requisito para a cobrança do IPTU progressivo, com a Constituição de 88, a existência do plano diretor da cidade. Depois disso, houve uma emenda constitucional que trouxe a progressividade para a parte geral do IPTU, e aí, com isso, houve a possibilidade de cobrança do IPTU progressivo, independentemente da existência do plano diretor, mas também em razão do tamanho do imóvel e do uso desse bem, né? Então, os bens que são mais usados, eles pagam menos tributos do que os bens que são menos utilizados em relação ao IPTU. Bom, pessoal, então eu vou ficar agora nesse vídeo por aqui, vou encerrá-lo e aí eu vou abrir outro vídeo para a gente terminar os princípios constitucionais tributários. Até nosso próximo vídeo.